Olá pessoal, estamos de volta com o nosso programa Top Money e como sempre contamos com a participação de vocês, nos enviando suas perguntas através das redes sociais, que no Twitter é o @TopMoneyTV e no Facebook, facebook.com/TopMoneyTV. Hoje o nosso tema é inflação, juros e economia. E para nos ajudar com esse tema tão recorrente e tão importante no Brasil, a gente conta com a participação dos nossos amigos Sinésio Alves, André Massaro, Antônio de Júlio e Conrado Navarro. Então nós estamos começando esse segundo semestre de 2013, a gente acaba de perceber que a inflação parece que está entrando nos eixos, mas ainda existem muitas dúvidas com relação ao médio e longo prazo. Então a nossa discussão inicial vai ser dentro desse contexto. E eu vou perguntar para você, Antônio, o que você enxerga com relação aos próximos passos do Banco Central com relação à inflação? Você acha que os juros vão continuar subindo? Qual que é a sua expectativa para esse cenário de curto prazo? Uma coisa que é engraçada, não fugir um tema, vamos falar sobre inflação, né? O governo jura de pé junto que a inflação está em 6%, né? 7% ao ano e tal. Que essa inflação é um reajuste de muitos pensionistas, né? Muitos trabalhadores, enfim. Só que meu plano de saúde aumenta 9%, né? A água que eu bebo que eu compro aumentou 20%, que mais aumentou? Tomate, batata, cebola, não precisa nem falar, né? Até quem come pizza aumentou, então você queria entender aonde estão esses 6% que eu não acho, né? Mas voltando ao assunto aqui, acredito que o governo está num mato sem cachorro, né? Porque se ele aumenta a taxa de juros, acontece, cai o crédito, né? E o Brasil continua patinando mais ainda, né? O Brasil tem aquela 4x4, só que as 4 rodas estão atoladas, né? Então, e patina mais ainda. E se deixa como está também, pode acontecer problema dos preços. Então, eu acredito que a curto prazo, nos próximos 6 meses, né, até poderia apostar alguma coisa sobre isso, né, mas acho que ainda vai ter algum aumento sim, porque para trás eu não vejo como controlar essa inflação, ainda está persistindo. E no final do ano é uma época histórica, época de gastos, né, Natal, por aí é uma época mais festiva que as pessoas gastam mais. E então a maneira do governo vai ter que ser realmente frear o crédito, mas contrapartida ele tem que incentivar o consumo. Então vai ser interessante esses próximos passos, como é que serão dados. Cada semana a gente percebe que existe uma nova tendência, uma nova percepção com relação ao crescimento do país e ao mesmo tempo também com relação à parte da inflação, né? E dentro desse contexto geral a gente percebe que o câmbio tem uma participação especial dentro desse imbróglio econômico de uma maneira geral. Então eu gostaria de perguntar para você, André, que você tem muito economista que defende que um controle maior em cima do câmbio seja uma medida talvez interessante para controlar a inflação. O que é a sua visão em relação a esse tema? Acaba sendo, né, fazer um controle sobre o câmbio, até porque um câmbio totalmente flutuante é uma coisa rara de encontrar em qualquer lugar do mundo. A maioria dos países, inclusive economias desenvolvidas, eles só deixam o câmbio flutuar totalmente quando o Banco Central, ou seja lá qual for o órgão responsável pela defesa da moeda, perde a capacidade de defender. Então, nós podemos esperar, até pelo histórico brasileiro, que vai haver defesa do câmbio. A gente não sabe exatamente o que é defesa do câmbio, no sentido de valorizar ou desvalorizar. Mas que vai ter intervenção, vai, porque alguém aqui se lembra de algum momento em que não houve intervenção no câmbio, algum momento em que a moeda realmente flutuou livremente, sem nenhum tipo de ajudinha, de empurrão do governo? Existe sempre alguém que está incomodado com essa história, né, André? Acho que esse é o ponto, né? Se você deixa o câmbio se valorizar demais, você mexe com uma... Ou você bagunça a produção. Exatamente. Quer dizer, aí a gente tem um modelo que ou o crescimento cai demais, e aí por outro lado você tem um Brasil que não cresce nada, ou a inflação dispara, quer dizer, eu concordo, eu acho que é uma visão... Tem sempre uma nós temos que ver quem é que grita mais alto, porque o que a gente tem visto ultimamente aí, até com os protestos, etc., é que se gritar muito o governo cede. Essa é a verdade que ficou muito clara hoje, né? Então, dependendo assim, a gente tem que ver quem que vai gritar mais, se é o consumidor ou se é o setor industrial. Quem gritar mais alto é para onde o câmbio vai ser ajustado. Mas assim, que vai flutuar livremente, isso aí eu não acredito, é uma coisa muito remota. E falando agora um pouquinho sobre investimentos, quando a gente pensa agora que a taxa Selic está em 8,5%, a gente já começa a especular que
que existe a possibilidade de ela subir mais um pouco e voltar para a regra antiga na caderneta de poupança, que continua sendo ainda um dos investimentos mais procurados pelo brasileiro. Né? Olhando para o futuro, Conrado, qual que é a sua percepção com relação ao melhor investimento, se é que ele existe? Essa pergunta é sempre complicada, né? A gente vai responder qual é o melhor investimento é sempre uma furada. Então, eu acho que a gente tem que considerar algumas coisas nessa situação que você falou. A primeira é o fenômeno de buscar a poupança. Por que eu acho que isso tem acontecido e a gente tem visto um certo consenso em relação a isso? As pessoas estão um pouco preocupadas com o cenário econômico geral, então aquelas pessoas que começam a investir, elas não têm confiança total para entrar em produtos de investimento que são diferentes daquele que ela está acostumada, então ela procura a poupança como primeira opção, porque é aquela opção mais simples, mais fácil, ele não precisa assinar nenhum contrato, contratar nada, então ele começa investindo na poupança. Exatamente, é o hábito. Piloto automático. Então assim, essa realidade vem dos avós, dos pais, né? Ela tem transformado, a gente tem visto a poupança captando volumes recorde após recorde aí nesses meses, então acho que esse é um fenômeno que a gente tem que observar, continuar olhando com cuidado para ele, porque a poupança ela não é a aplicação mais interessante, principalmente com uma taxa de juros na casa de 8,5% como ela está hoje. Quer dizer, então eu acho que por isso a gente tem que dar esse alerta e dizer para as pessoas que existem outras modalidades de investimento mais interessantes. Uma delas que eu gosto bastante, a gente já dedicou um programa a esse assunto, provavelmente voltaremos a ele mais adiante, é o Tesouro Direto. Eu acho que os títulos públicos são investimentos muito interessantes, principalmente para aquela pessoa que é mais conservadora e normalmente escolhe a poupança, porque ela tem a opção de atrelar o seu ganho à inflação. Então ela pode garantir, por exemplo, se ela optar por uma NTN-B, uma nota do Tesouro Nacional, ela pode optar por um título que vai pagar uma taxa, um percentual de juros, mais a inflação do período. E hoje, assim, não dá pra gente falar, é claro, da data de hoje, esse vídeo vai ser veiculado em algumas datas diferentes, mas assim, já você consegue encontrar pelo menos 4%, alguma coisa próximo de 4% ou mais do que isso, mais inflação, para períodos de médio prazo. Então ganhar a variação da inflação mais 4% é um investimento muito melhor do que a caderneta de poupança. O que acontece é o problema é o prazo, porque muitas pessoas que estão entrando na poupança são aquelas pessoas também que estão botando dinheiro que vão tirar daqui a 2 meses, 3 meses, 6 meses. Quer dizer, aí a aplicação no Tesouro ela já não é tão simples da gente orientar nesse sentido, porque você tem o imposto de renda, você prazo tem, também, exatamente, a data de vencimento do título, então a gente não quer que a pessoa fique comprando e vendendo títulos a todo momento, é ideal que segure até a data do vencimento. Então, responder qual é o melhor investimento eu acho difícil, mas com uma taxa de 8,5% da Selic, eu acho que títulos públicos são investimentos bem interessantes. Mas interessante falar qual que é o pior investimento. O pior investimento é aquele que você não faz, né? Eu sempre faço essa piadinha. Eu acho que assim, entre você guardar um pouquinho na poupança, criar o hábito e não fazer nada, tá guardando, tá legal. Você começou. Mas eu acho que a pessoa precisa aprender um pouco mais. Então eu acho que o Tesouro é um investimento interessante para começar a sair dessa inércia só de caderneta de poupança. Na verdade, tem muito pouca coisa hoje para fazer fora do Tesouro Direto. Exatamente. Porque assim, a bolsa tá ruim. A bolsa continua aquela coisa que a gente fala habitualmente. As pessoas têm que aprender a conviver com a bolsa, porque no futuro provavelmente vai ser um investimento padrão, como é nas economias desenvolvidas. Mas ainda não é o momento. Caderneta de poupança é aquela coisa que a gente sabe, né? Vai ou não vai. Então assim, tem muito pouca coisa boa para o investidor fazer fora do Tesouro Direto. E só tomando um cuidado também, falando de poupança e tesouro, as pessoas às vezes não dão muita importância para o rendimento, aí entra um pouquinho da educação financeira, um pouquinho de matemática, conta simples. Mas a pessoa está lá na poupança, isso aqui está rendendo 0,4, 0,45, meio, na melhor das hipóteses. O Tesouro às vezes dá líquido 0,7, 0,8, por aí, eu não tenho os cálculos específicos. A pessoa fala, não vou sair daqui para ir para ali por causa de 0,3, uma diferença pequena, mas faça os cálculos, você vai ver que é coisa de 40%, 50% a mais de rendimento. Joga isso no tempo, né? E no longo prazo vai fazer uma diferença absurda. Então bacana, Celeste, aproveitando que você falou um pouquinho sobre essa parte de investimento, tem uma pergunta que chega bastante para a gente também, que abrange esse tema de câmbio, que é a questão do investimento no dólar. Né? O que você acha sobre isso? É uma possibilidade que deve ser levada em consideração? E complementando também isso, pensando numa pessoa que está programando uma viagem para o exterior e com essa variação do câmbio aí tão grande nos últimos tempos, será que qual que é a melhor estratégia para essa pessoa poder viajar e não tomar susto?
Eu acho que câmbio é coisa de gente grande. Eu acho que não é investimento para pessoa física. Na melhor das hipóteses, uma reserva de valor, um pouquinho reservado ali, pensando em viagem. E, por exemplo, a pessoa vai viajar ou costuma viajar sempre, então compra dólar aos pouquinhos, todo mês, a cada 2 meses, ela vai ficar com preço legal, vai comprar na alta, vai comprar na baixa, vai ter um preço legal. Mas uma dica também para quem vai viajar são os cartões. Cartão de viagem pré-pago. A pessoa, o IOF atualmente está em 6,38%, se você usar o cartão de crédito. Com esse cartão pré-pago você vai pagar só 0,38%. Então é bem mais em conta. Ele oferece segurança, tem senha para usar, tem geralmente a primeira reposição do cartão no exterior é gratuita se você perder. O problema da senha também é delicado, ele tem senha, mas tem muito lugar fora do Brasil que é só passar e ele aceita. Então tem que tomar cuidado, se perder. Mas é uma ferramenta muito legal, eu uso, recomendo e a questão da segurança é sensacional. Alguns bancos internacionais já permitem que você faça compras no exterior com cartão local. Já cai direto na conta corrente, já debita direto também. Pode fazer reserva de hotel, alugar carro, esse cartão pré-pago é bem dinâmico. Então bacana. Bom, gente, espero que tenham gostado. Pra gente foi um prazer participar de mais esse programa e refaço o convite para vocês participarem, deixarem perguntas e opiniões nas nossas redes sociais, no Twitter, o @TopMoneyTV e no Facebook, facebook.com/TopMoneyTV. Então um grande abraço e até a próxima.